Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você verá esse vídeo, mas a ideia aqui é dar continuidade às nossas aulas na escola dominical, lá da Terceira Igreja Batista em Anchieta. Desde o dia 15 nós estamos em quarentena, não temos ido até a igreja, mas temos sido igreja onde nós podemos ser igreja. Nós estudamos até o último dia que nós pudemos estar na igreja, estudamos o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, onde Paulo ensina que o evangelho por si só é suficiente para a salvação pela graça, não havendo necessidade de se incluir nenhuma outra coisa para se conseguir a salvação. Ele faz isso porque naquela igreja, lá na Galácia, existiam alguns irmãos que entendiam que para ser cristão era preciso também cumprir todo o ritual da lei judaica. E ele diz então que não é necessário fazer isso. Hoje nós vamos dar início ao estudo de uma nova carta, a carta de Paulo aos Colossenses, e vamos fazer isso daqui para frente até quando for necessário nós ficarmos em casa. Para quem não assiste às minhas aulas, nós temos o hábito de ler um texto bíblico e discutir algumas coisas sobre esse texto bíblico, nem sempre chegando a conclusões no mesmo dia e às vezes estendendo esse texto bíblico para o domingo seguinte. Nós não teremos a nossa habitual discussão em classe, porque estamos separados em quarentena, mas vocês vão poder fazer perguntas aí no vídeo, no WhatsApp da igreja e nas redes sociais da igreja. Então nós vamos começar lendo o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, do verso 1 ao verso 14. Eu uso a minha tradução, eu uso a Bíblia de Jerusalém, mas você pode usar qualquer tradução que você se sentir mais à vontade. Está escrito assim no texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos que estão em Colossos e irmãos fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós, depois que ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, pela esperança que vos está reservada nos céus. Dela já ouvistes o anúncio da palavra da verdade,
o evangelho que chegou até vós e que em todo o mundo produz fruto e cresce, como também entre vós, desde o dia em que o ouviste e compreendestes em sua verdade a graça de Deus. Nela fostes instruídos por Epáfra, nosso querido companheiro de serviço, que nos presta ajuda como fiel ministro de Cristo e é quem nos deu a conhecer vosso amor no Espírito. Por isso também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados de eficaz alegria, segundo o poder da sua glória, para toda constância e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos Paulo fazendo oração de gratidão e oração de súplica por essa igreja. Uma coisa que a gente precisa entender é que Paulo não conhecia essa igreja. Paulo ouviu falar dessa igreja. E quando ele recebe informações sobre essa igreja, através de Epáfras, quando ele recebe informações dessa igreja, ele tem motivos para agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos e das irmãs dessa igreja. Eles, mesmo sendo desconhecido por Paulo, Paulo não fundou essa igreja, mesmo que Paulo não os conhecesse, faz brotar no coração de Paulo o desejo de agradecer a Deus, de suplicar a Deus pela vida desses irmãos e dessas irmãs ali da igreja em Colossos. E aqui já posso abrir um pequeno parênteses para a gente pensar o que levaria uma pessoa que não nos conhece como igreja a ter motivos para fazer alguma coisa a respeito de nós. Será que nós, como igreja, damos para outras pessoas os mesmos motivos que a igreja de Colossos deu a Paulo, ou será que damos motivos diferentes? Isso é uma coisa que precisamos pensar, sobretudo nesse momento que nós estamos sendo igreja sem poder estar no prédio da igreja. O que será que pensam de nós como igreja? O que será que pensam de mim como igreja? E Paulo dá, então, o motivo da gratidão que ele tem por aquela igreja. Ele faz isso nos versos de 3 a 5. Ele dá alguns motivos dessa gratidão. Primeiro, ele agradece a Deus porque aquela igreja é uma igreja formada por verdadeiros cristãos. E eu quero lembrar aqui que verdadeiro cristão tem como modelo Jesus Cristo. O modelo de verdadeiro cristão não sou eu, o modelo de verdadeiro cristão não é o seu pastor, o modelo de verdadeiro cristão não pode ser nenhuma pessoa a não ser o próprio Cristo. Então Paulo agradece a Deus. Tem um dos motivos de gratidão, o fato daquela igreja ser uma igreja formada por verdadeiros cristãos. Na maior parte dos escritos de Paulo, ele fundamenta seus escritos num tripé que é formado por fé, esperança e amor. E aqui ele lida então com essa gratidão por eles serem verdadeiros cristãos com esse tripé. E é interessante perceber nesse tripé algumas verdades sobre o cristianismo. Não há cristianismo sem fé, não há cristianismo sem amor e não há cristianismo sem esperança. E Paulo então fala da fé que aqueles homens e mulheres ali de Colossos têm acerca de Jesus. Primeiro, a fé dos colossenses não é uma crença, não é apenas acreditar em algo ou em alguma coisa de forma superficial, não é uma crença. É de fato uma fé viva que concede a Paulo esse desejo de agradecer a Deus por eles.
Outra coisa é que a fé dos irmãos e irmãs de Colossos não é uma fé intelectual, não é uma fé que apenas sabe da existência do Pai e do Filho, não é uma fé que trata apenas na intelectualidade daquele povo, uma fé que vai além disso. Outra coisa que é claro na percepção de Paulo sobre a fé desses irmãos e irmãs é que, antes de tudo, é uma fé vivida em Jesus Cristo e que se move e que se desenvolve. Não é uma fé estática, não é uma fé que está presa a nenhuma situação ou nenhuma circunstância. Uma outra coisa que Paulo fala sobre essa fé dos irmãos ali na igreja de Colossos é que a qualidade dessa fé produz um real caráter cristão naqueles homens e naquelas mulheres. A fé deles produz, a fé em Jesus produz neles uma mudança de caráter. Paulo também entende que essa fé não é uma mera confissão ritualística. Eu botei a propósito para tocar o credo apostólico na voz de João Alexandre, que fala sobre o que os apóstolos acreditavam e a forma como eles entendiam todas as coisas acerca do cristianismo. Mas confessar um credo, seja ele esse credo ou qualquer outro credo, não faz da nossa fé uma fé genuína. Não podemos ter uma fé que é simplesmente uma confissão ritualística. Nós precisamos ter uma fé que é vivida em Jesus Cristo e vivida de forma que possa ser sustentada na comunhão com os irmãos. E Paulo então fala dessa fé como um dos pilares da vida ali dos irmãos e das irmãs da igreja de Colossos. O outro pilar, a outra base desse tripé é o amor que eles tinham para com os santos. A igreja de Colossos não tinha em momento algum nenhum tipo de relação entre os irmãos que fosse segregatória. Eles amavam uns aos outros de forma completa e de forma complexa. E nós precisamos entender que essa característica do amor dos irmãos em Colossos deve existir na igreja hoje. Não existe a menor possibilidade de não haver amor entre aqueles da mesma fé e essas pessoas que não têm amor entre os que têm o mesmo pensamento e a mesma fé, querer difundir amor a outras pessoas que não têm o mesmo aspecto, a mesma categoria de fé. É preciso então compreender que esse amor precisa ser gerado e nutrido entre as pessoas da própria fé, para que depois faça sentido um discurso de ensino do Evangelho para outras pessoas que não compartilham da mesma fé. Outro aspecto desse amor é que esse amor é um reflexo do amor de Cristo por aqueles irmãos e por aquelas irmãs. Se eu não consigo amar o meu irmão, aquele que comunga da mesma fé que eu, com certeza não está havendo um reflexo do amor de Cristo refletido em mim. E aí eu preciso então perceber onde esse reflexo está sendo mal formado, corrigir os erros que estão acontecendo em mim e depois disso, refletindo o amor de Jesus, poder levar esse amor não só ao meu irmão que comunga da minha fé, mas a todas as outras pessoas com as quais eu quero compartilhar os ensinos do Evangelho. O terceiro tripé dessa maneira de Paulo enxergar os irmãos e irmãs de Colossos é a esperança. Ele fala da esperança que está preservada para aqueles irmãos e para aquelas irmãs ali em Colossos. O motivo da gratidão de Paulo, então, pode ser dividido entre essas três bases, a fé, o amor e a esperança. Paulo, então, agradece por uma igreja que ouviu o verdadeiro evangelho. E não só ouviu, mas colocou em prática esse evangelho. É claro que esse colocar em prática não deixou a igreja livre de alguns problemas, como nós vamos ver mais tarde, mas serviu para que essa igreja tivesse um apreço de Paulo a ponto dele, mesmo sem conhecê-los, agradecer e suplicar a Deus por eles. O evangelho, então,
Paulo diz lá no verso 5, é a palavra da verdade que os alcançou. O próprio Senhor Jesus diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A despeito de ser um texto mal compreendido e às vezes dito de forma equivocada, de fato o Evangelho é a palavra da verdade e quem conhece o Evangelho está livre pela palavra da verdade, pela palavra do Evangelho. Paulo também deixa claro que o Evangelho chegou a todo mundo, e é claro, o mundo conhecido daquela época. Isso fez com que o Evangelho chegasse então à igreja ali, aos homens e mulheres ali em Colossos, e essa igreja fosse estabelecido. Uma outra percepção de Paulo para o agradecimento a Deus sobre essa igreja é que essa igreja não é estática, ela produz frutos e ela cresce. Não é uma igreja que simplesmente se estabeleceu em uma localidade para ser igreja entre ela mesma, mas ela produz fruto e ela cresce dia após dia na sua convivência cotidiana. Essa sessão, então, desse primeiro capítulo de Paulo, trata desse agradecimento que ele tem pela igreja de Colossos. Nos versos de 9 a 12, Paulo então fala sobre as petições que ele faz a Deus por essa igreja ali de Colossos. Paulo então, desde que ouviu o relato de Epáfras, Paulo não deixou de orar por essa igreja. Vocês podem ver isso registrado nesse capítulo 1. E Paulo faz algumas petições pela igreja. A primeira coisa pela qual Paulo intercede a Deus pela igreja é que a igreja tenha pleno conhecimento da vontade de Deus. Você pode ver isso lá no verso 9, Paulo pedindo isso a Deus, que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse pleno conhecimento é que vai fazer com que a igreja saiba lidar com a sua relação, tanto com Deus quanto o próximo. Não ter esse pleno conhecimento da vontade de Deus vai nos fazer ter dificuldade de compreender essa relação entre a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo. Todo cristão, então, deve buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus, é o que Paulo ensina através dessa petição que ele faz a Deus pelos irmãos e pelas irmãs ali da igreja de Colossos. Uma outra coisa que Paulo pede a Deus sobre esses irmãos e essas irmãs é que eles vivam uma vida de modo digno ao Senhor. E, de novo, uma vida de modo digno a Jesus Cristo é uma vida que reflete os ensinamentos de Jesus Cristo. Uma vida de modo digno ao Senhor é uma vida que reflete aquilo que o Senhor ensinou enquanto esteve aqui na terra. O pleno conhecimento da vontade de Deus é que leva os irmãos e as irmãs ali de Colossos ter essa vida de modo digno diante do Senhor, frutificando, fazendo com que a igreja seja conhecida através daquilo que ela faz, da manifestação do poder do Evangelho na vida daquelas pessoas. Uma outra coisa que Paulo coloca na sua oração é que essa igreja precisa ser uma igreja frutífera, ela precisa frutificar, ela precisa ser uma árvore plantada que não negue nas estações os frutos apropriados, ela precisa alimentar outras pessoas com os seus frutos. E a gente precisa então pensar na questão das obras, que Paulo também cita nesse texto, em outros textos que ele também já escreveu para algumas outras igrejas. A tradição cristã protestante entende que nós não somos salvos pelas obras. A salvação é pela graça, a salvação não é por nenhuma ação nossa, como nós vimos quando nós estudamos Gálatas. A salvação é simplesmente pela graça de Deus. Deus, por sua infinita bondade, envia o seu Filho Jesus, que é o mentor dessa salvação. Porém, como Paulo deixa claro em muitos dos seus escritos, nós não fomos salvos para não fazer a obra. Embora tenhamos salvos não pelas obras, nós fomos salvos para fazer a obra.
Se nós olharmos para a vida frutífera dos irmãos e das irmãs de Colossos, nós vamos compreender que Paulo ora para que eles sejam homens e mulheres preparados para toda a boa obra. Nós, na Terceira Igreja Batista em Anchieta, compreendemos que devemos fazer ações na nossa comunidade. Nós não precisamos dessa ação para poder alcançar a salvação, mas nós compreendemos na nossa comunidade que essa ação faz parte da nossa vida de salvo. Fomos salvos e por isso temos que dar uma resposta à sociedade sobre a nossa salvação. Uma das nossas respostas é atender a nossa comunidade naquilo que for possível atender. Um outro pedido de oração que Paulo faz acerca dessa igreja é que elas cresçam no conhecimento de Deus. Está lá no verso de número 10, essa petição de Paulo. Eles precisavam crescer no conhecimento, ter um crescimento espiritual. E Paulo então destaca que esse crescimento vai acontecer por amor à palavra, vai acontecer por obediência, vai acontecer por fé e vai acontecer na difusão do amor entre os irmãos. E por último, Paulo, na sua petição, pede a Deus que Deus os fortaleça com poder. E nessa ação progressiva do conhecimento de Deus, Paulo entende que aqueles irmãos e aquelas irmãs serão fortalecidos ao longo da sua caminhada. É claro que nesse fortalecimento eles não se tornarão super-homens, eles não se tornarão super-santos, mas eles se tornarão pessoas que, crescendo no conhecimento, serão fortalecidos diante das suas circunstâncias. Nós estamos passando algumas circunstâncias agora com essa quarentena que tende a nos levar a um certo momento de tristeza, a um certo momento de não poder estar juntos, mas nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser igreja independente da situação, para ser igreja e não para estar na igreja. Então nós precisamos entender que, como Paulo pediu a Deus para que eles fossem fortalecidos em poder, nós seremos também fortalecidos em poder por esse tempo que nós temos que passar separados. E Paulo então faz nesse pedido nessa oração de gratidão e nessa oração de súplica a Deus, Paulo descreve algumas coisas que são importantes. Está lá no verso 12, esses detalhes que Paulo colocou sobre essa igreja. Primeiro, o evangelho fez com que aqueles homens e mulheres se tornassem idôneos para receber a herança pela graça. Paulo aqui está fazendo menção a uma visão que o povo judeu tinha de herança, de que o filho recebia de seu pai a herança da terra prometida, e Paulo está falando aqui de uma herança pela graça. As pessoas que vieram antes dos irmãos e das irmãs da igreja de Colossos receberam uma herança pela graça e transmitiram essa herança para a igreja, e essa igreja vai, por ter se tornado idônea, vai transmitir essa herança para outras pessoas. Paulo também fala que esse evangelho foi recebido por eles a parte que lhes cabia, e como lhes coube essa parte na herança, o caminho natural dessa recepção de herança é, no momento certo, transmitir essa herança da graça para outras pessoas. Paulo fala também sobre luz nesse texto, e a gente pode dividir luz aqui em dois aspectos. O aspecto intelectual, a gente pode pensar na luz como manifestadora da verdade, e num aspecto moral, a luz como manifestadora da pureza. E pureza aqui não tem o sentido de tornar a pessoa melhor que a outra, mas tornar essa pessoa pura em relação a ela mesma. A Bíblia diz que para quem tem os olhos puros, todas as coisas são puras. Para quem não tem os olhos puros, nada é puro. Então a pureza está relacionada com a vida pessoal daquela pessoa. Quais são os agradecimentos relacionados à sua igreja? Eu vou terminar com essa pergunta.
Olhando para a carta de Paulo à igreja de Colossos, nesse primeiro momento, nesse primeiro capítulo, Paulo faz agradecimentos a Deus por causa daquela igreja. Se Paulo escrevesse sobre a sua igreja hoje, sobre você como igreja, quais seriam os motivos de Paulo para agradecer a Deus pela igreja que você é? Será que ele teria motivos para agradecer? Ou será que ele não teria motivos para agradecer? Uma outra pergunta: quais seriam as súplicas de Paulo pela sua igreja, pela igreja que você está sendo agora em casa, pela igreja que você é? Quais seriam os motivos de súplicas relacionadas com a igreja que você é? Essas duas perguntas precisam ser respondidas porque elas vão trazer para nós um ensinamento de que não é aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos que faz a real diferença sobre aquilo que nós somos, mas é aquilo que o Evangelho fez em nós, a modificação do caráter do Evangelho implantada em nós, que vai fazer a diferença da nossa vida para as outras pessoas. Eu espero que você reflita sobre essas palavras que Paulo escreveu a essa igreja e que você compreenda que ser igreja é viver uma vida em que há momentos de gratidão e há momentos de súplica. Nós estamos muito acostumados a pedir e não agradecer, e Paulo nos ensina aqui que há o momento da gratidão e há o momento da súplica. Que nesses dias que você tem que ficar em casa, você seja alcançado por essa realidade da igreja de Colossos e que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração e elucide as dúvidas que não for possível tirar aqui. Porém, você vai poder fazer perguntas aí nos comentários do vídeo. O pessoal da Tiba vai poder fazer nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. E eu já vou, como eu sempre costumo dizer, dizendo que não sei também é uma resposta. Se você me fizer uma pergunta que eu não sei responder, eu vou dizer que não sei, mas vou procurar saber e responder. Eu espero que você tenha sido abençoado. Participe do culto hoje pela manhã, participe do culto hoje à noite. Nós estamos fazendo cultos virtuais. Você pode acessar a página da igreja e participar conosco desses cultos. E lembre-se, nós estamos sendo igreja, porque nós somos igreja em qualquer lugar que nós estivermos. Nós não precisamos estar no prédio da igreja para nós sermos igreja. Tenha um dia abençoado, que o Senhor possa cuidar da sua vida, que o Senhor possa te abençoar nesses dias difíceis. Fiquem com Deus.